O imposto mais estranho da Idade Média, o tributo do celibato. Imagine acordar numa época em que o simples fato de estar solteiro podia custar caro, literalmente caro. Não estamos falando de pressão familiar, olhares tortos na ceia de Natal ou piadas de tios. Estamos falando de algo muito mais direto, autoritário e, no mínimo, estranho: um imposto. Sim, um tributo cobrado não por você possuir algo, mas por não ter alguém. Você já ouviu falar no imposto da virgindade? Ou, como também ficou conhecido, o tributo do celibato? Durante a Idade Média, em diversos cantos da Europa, ser solteiro não era apenas um estilo de vida, era motivo de penalidade financeira. Se você fosse homem, estivesse em idade de casar e não o tivesse feito, prepare-se para abrir a bolsa. Mas o que poderia ter motivado governos e igrejas a interferirem tão diretamente na vida amorosa das pessoas? Seria apenas moralismo religioso? Uma obsessão com a fertilidade? Ou haveria por trás disso uma lógica econômica afiada, talvez até brilhante para os padrões medievais? E mais, por que esse imposto recaía principalmente sobre os mais ricos? Estaria o celibato sendo tratado como um luxo ou como uma ameaça à ordem social? Esse é apenas o começo de uma história que mistura controle social, interesses estatais, dogmas religiosos e a mais bizarra das planilhas de arrecadação medieval. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar no contexto histórico desse curioso tributo, entender sua origem, quem o impôs, quais eram as consequências de resistir e até que ponto essa ideia absurda de taxar solteiros moldou casamentos por conveniência e estratégias familiares que repercutem até hoje. Porque, no fim das contas, esse imposto é apenas mais um exemplo, inusitado, mas revelador, de como o dinheiro e o poder caminham juntos, até mesmo quando se trata do seu coração. Se você acha que já viu de tudo sobre impostos estranhos, prepare-se! Esta história vai desafiar a sua imaginação. Na Idade Média, casar-se não era apenas uma escolha pessoal, era muitas vezes uma obrigação social, moral e econômica. O mundo medieval era estruturado em torno da família como base de produção, sucessão e estabilidade. Cada união representava não só um laço afetivo ou religioso, mas uma engrenagem no funcionamento do poder feudal, da igreja e até da cobrança de impostos. E quando alguém se recusava a se encaixar nesse modelo, o sistema reagia, com multas. Assim nasceu o que hoje chamamos de tributo do celibato, um imposto bizarro, mas que teve efeitos muito reais na vida de milhares de homens europeus. A lógica por trás disso era simples. Homens que permaneciam solteiros eram vistos como elementos desajustados, não estavam contribuindo para o crescimento populacional, não formavam alianças entre famílias e, o pior, não produziam herdeiros que garantissem a continuidade da economia doméstica e feudal. Mais do que moralismo, havia um forte componente de controle social e fiscal. Casamentos geravam registros, heranças, propriedades conjuntas e, principalmente, novos súditos. Para a igreja, significava mais fiéis nascidos dentro da doutrina. Para os senhores feudais, significava braços para o campo e mais contribuintes no futuro. O imposto variava de lugar para lugar, mas em muitos casos, quanto mais rico o homem solteiro, maior o valor cobrado. Era como se a solteirice fosse uma forma de sonegação emocional, e o Estado queria sua parte. Para os nobres, muitas vezes era impensável permanecer solteiro, já que isso podia ser visto como desonra, improdutividade ou até mesmo suspeita de rebeldia contra o sistema vigente. Esse tipo de tributo foi registrado em regiões como a França, o Sacro Império Romano Germânico e até em territórios da Península Ibérica, com nomes e regras variadas. E embora hoje pareça absurdo, ele revela algo muito sério: o quanto os estados e as instituições religiosas estavam dispostas a intervir na esfera mais íntima da vida humana para garantir sua ordem e perpetuação. Nos próximos minutos, vamos explorar os bastidores desse imposto inusitado, os motivos que levaram à sua criação e os efeitos duradouros de uma política que tentou transformar o amor, ou sua ausência, em fonte de renda. Para entender como o imposto do celibato surgiu, precisamos mergulhar nas estruturas políticas, sociais e religiosas da Europa medieval. Esse não era um tempo de liberdade individual. Na verdade, cada indivíduo era antes de tudo uma peça numa engrenagem maior: a família, o feudo, a igreja, o reino.
Tudo girava em torno de papéis bem definidos, e casar-se era visto como o cumprimento de um dever com Deus, com a sociedade e com o Estado. Em muitos reinos, especialmente entre os séculos XII e XV, o celibato masculino fora do clero começou a ser percebido como um risco à ordem estabelecida. Um homem que não casava não produzia herdeiros, não firmava alianças entre famílias e podia até desviar recursos de seu patrimônio pessoal sem gerar frutos sociais. Em outras palavras, era improdutivo aos olhos da elite dirigente. E essa improdutividade precisava ser corrigida. Como? Com um tributo. Na França medieval, por exemplo, registros apontam que certos senhores feudais impunham taxas aos homens que atingissem determinada idade sem terem se casado. Já no Sacro Império Romano Germânico, havia locais onde o celibato após os 25 anos poderia ser interpretado como renúncia às responsabilidades cívicas, algo digno de punição. E não pense que isso se limitava aos camponeses. Pelo contrário, quanto mais elevado o status social do indivíduo, maior era a cobrança. Nobres, comerciantes, artesãos de guildas influentes, todos estavam sujeitos. O raciocínio era claro: quem tem mais pode e deve contribuir mais. Se escolheu não formar uma família, que ao menos contribua financeiramente com a estabilidade do sistema. Alguns estudiosos consideram que este imposto era menos sobre punir solteiros e mais sobre forçar o casamento como estratégia política. Casamentos uniam famílias, protegiam propriedades e criavam redes de influência. Um solteiro era, muitas vezes, um elo fraco. Um nobre sem herdeiros poderia gerar disputas por terras. Um burguês sem filhos interrompia a continuidade de sua guilda. Tudo isso preocupava os detentores do poder. Não à toa, a Igreja apoiava essas medidas com entusiasmo. Afinal, o matrimônio era sacramento, e fugir dele poderia ser visto como desobediência. Ao mesmo tempo, garantir casamento significava batismos, filhos, mais paroquianos e, claro, mais dízimos. Era o casamento como política de Estado, e o celibato uma falha que precisava ser tributada. A cobrança do tributo do celibato gerou impactos profundos e nem sempre visíveis à primeira vista. Em um mundo onde a pressão social já era imensa para que homens se casassem, o peso adicional de uma punição financeira funcionava como uma engrenagem invisível, empurrando milhares de jovens rumo a casamentos forçados, apressados ou motivados por pura conveniência. Imagine um jovem artesão de classe média aos 26 anos, sem herança, com ambições modestas. O amor talvez nem tivesse tempo para isso. Mas, sob a ameaça de uma taxa pesada, ele era incentivado a encontrar uma esposa, não por desejo ou afinidade, mas para escapar de um débito com o senhor local ou com a administração eclesiástica. O resultado? Uma geração de uniões frias, muitas vezes instáveis, sustentadas por obrigação mais do que por escolha. Para as elites, o efeito era ainda mais político. Nobres solteiros não eram apenas uma ameaça à continuidade de suas casas. Eram também peças desajustadas em tabuleiros de alianças familiares. O casamento era instrumento diplomático e a ausência dele podia prejudicar estratégias regionais. Impor um imposto ao celibato funcionava, nesse contexto, como um empurrão do Estado para que o jogo continuasse rodando. Mas nem todos se dobravam. Havia resistência. Homens que optavam pelo celibato como forma de vida, alguns por devoção, outros por independência, passaram a ser marginalizados ou vistos como excêntricos. Há registros de perseguições sociais e até eclesiásticas a quem insistia em permanecer solteiro sem justificação religiosa. Em algumas regiões, a cobrança do imposto era acompanhada de humilhações públicas, como proclamações em praça ou símbolos marcando os infratores. Curiosamente, esse controle do Estado sobre a vida íntima gerou debates, ainda que tímidos, sobre os limites da autoridade. Afinal, até onde o poder pode intervir nas escolhas afetivas e pessoais de seus súditos? Essa discussão, embrionária na Idade Média, seria resgatada séculos depois nos debates sobre liberdade civil e direitos individuais. No fim das contas, o imposto do celibato não apenas movimentou moedas e casamentos. Ele moldou comportamentos, reforçou estruturas patriarcais e mostrou que, na história da humanidade, até o amor pode ser taxado, se isso interessar aos que estão no topo da pirâmide.
Olhar para o tributo do celibato pode parecer, à primeira vista, uma curiosidade bizarra perdida nos arquivos empoeirados da Idade Média. Mas quando observamos mais de perto, percebemos que ele revela algo profundo: a capacidade das estruturas de poder de se infiltrar até nas decisões mais íntimas do ser humano. Casar ou não casar deixou de ser uma escolha pessoal para se tornar um dever cívico, e quem se recusasse pagava por isso. Mais do que o imposto incomum, o tributo do celibato era uma ferramenta de engenharia social. Era o Estado dizendo: queremos que você case, tenha filhos, herde propriedades, mantenha a ordem e abasteça o sistema. E quando isso não acontecia de forma espontânea, o bolso era acionado para corrigir o desvio. Hoje, esse tipo de política parece inconcebível. Mas será mesmo que evoluímos tanto assim? Quantas decisões ainda tomamos sobre relacionamentos, filhos, finanças, com base em pressões externas, sociais ou econômicas? Quantas vezes o sistema ainda premia certos estilos de vida e penaliza outros, mesmo que de forma mais sutil? A verdade é que o passado nos ajuda a entender como o presente foi moldado. Além disso, essa história nos lembra que dinheiro e poder sempre andaram de mãos dadas, mesmo nas situações mais improváveis. Seja através de impostos curiosos, seja por meio de leis que direcionam o comportamento da população, os grandes impérios, sejam eles religiosos, políticos ou econômicos, sempre buscaram formas de controlar o futuro. E, para isso, muitas vezes se valiam do controle do presente. Se você achou essa história surpreendente, imagine quantas outras estão escondidas nos bastidores da economia do poder. No canal Mundo Enriquecedor, nossa missão é exatamente essa: revelar o lado oculto das decisões que moldaram o mundo. Mostrar como o dinheiro influenciou impérios, religiões, guerras e até relacionamentos. Agora eu te convido. Se essa viagem ao passado te intrigou, deixe seu comentário. Você concorda que o Estado tenha esse tipo de poder? Já imaginou viver numa época em que ser solteiro era motivo de multa? Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque ainda temos muitas histórias inusitadas para compartilhar com você. E lembre-se, entender o passado é a melhor forma de decifrar o presente e de construir um futuro mais consciente.